Eu estou vendo padres choramingando na internet porque não podem celebrar a missa. Tá? Estou vendo padres mimimizinho. Eu não posso celebrar a missa. Vocês me desculpem. Mas isso é covardia. Covardia. Padres, não sejam covardes. Coloca nas imagens, Anderson. Imagens e pode compartilhar a tela. Guerra Cristeira. Coloque imagens, por favor. Essas cenas são cenas do período da Guerra Cristeira que ocorreu entre 1926 e 1929. Clica na segunda imagem, Anderson. O que aconteceu com aquele padre que estava proibido de celebrar a missa? Ah, não dá para abrir ali assim, não? Então tá bom. Não tem problema, não. Tá muito pequenininho, deixa quieto. Volta lá, volta lá. Vocês estão vendo ali a segunda imagem ali. O que está acontecendo com aquele padre, Fernando, que está proibido de celebrar a missa? Ele foi fuzilado. Tá? O que acontece se você contar comigo aqui, ó, 1, 2, 3, 4, da esquerda para a direita, de cima para baixo. Só clica, só mostra ali, só passa o mouse, acho que o pessoal consegue ver o teu mouse. Tem uma estrada de ferro, de trem ali, tá vendo? Estrada de ferro. Não, 4 da esquerda, lá do topo, do canto superior esquerdo, para baixo você conta 1, 2, 3, 4. Essa daí. Essa imagem é a imagem. Vê se consegue abrir essa imagem na próxima tela e ver se ela está grande, se ela não tiver, amplia, porque essa daí vale a pena as pessoas entenderem o que aconteceu. Acerta ali direitinho para o pessoal poder ver. Essa imagem são imagens de coroinhas, um em cada poste sendo enforcado durante a Guerra Cristeira. Sabe por quê? Porque eles foram proibidos de celebrar a missa. A gente brinca com um chapéu de pirocóptero, mas é porque a submissão chegou a tal ponto que nem sequer querem mais honrar a Deus. Preferem usar um chapéu de... Como é que é o nome daquele troço? Não é canudo. Macarrão de piscina. Preferem se submeter a um chapéu de macarrão de piscina e terminam sem celebrar a missa. A Guerra Cristeira matou padres celebrando a missa de costas. O padre erguia a hoxa, eles fuzilavam. Eu estive no México. Eu conheci uma senhorinha de 80 e poucos anos que a mãe dela convidava as pessoas para a missa clandestina na madrugada. Vejam que merda de geração nós temos hoje. Que bosta! Que fraqueza nós temos hoje. Enquanto os padres, em 1926 até 1929, eram fuzilados porque queriam celebrar a missa, hoje chega um policial com um decreto pífio que nem vale mais do que o decreto presidencial. E ele, sim senhor policial, eu vou parar de celebrar na missa online. Online. Enquanto que na Guerra Cristeira os padres morriam fuzilados porque não deixaram de celebrar a missa. Vejam que o norte é espiritual. Olha o que Roberto Dematei falou no início. Ele disse no início. Você pode discordar do Dematei, mas veja o que ele disse. Ele fala: é minha convicção que o grande debate do nosso tempo não é de natureza política nem econômica. Política ele fala aqui partidária, né? Mas de caráter cultural, moral e, em última análise, religioso. Trata-se de um conflito entre duas visões do mundo. A visão daqueles que acreditam que há princípios e valores imutáveis inscritos por Deus na natureza do homem e a visão daqueles que sustentam que não existe coisa alguma que seja estável, permanente, mas que todas as coisas são relativas ao tempo, aos lugares e às circunstâncias. Vale lembrar uma coisa que ele cita aqui. O cristianismo nasce como doutrina fundada sobre uma verdade absoluta.
Nosso Senhor disse aos apóstolos: ide pelo mundo inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura. Quem acreditar e for batizado será salvo, mas quem não acreditar será condenado. A missão que Jesus confia aos apóstolos e aos sucessores deles é a de anunciar uma mensagem integral de verdade e salvação. Quem acreditar será salvo, quem não acreditar será condenado. Esta mensagem é difundida de forma pacífica e personalizada. Veja bem onde ele vai chegar. Porque o cristianismo é uma religião interior, que apela às consciências e que não pode ser imposta à força. Ad fidem nullus et cogendus invitus. Frase de Santo Agostinho, que significa: ninguém pode ser constrangido a acreditar. Porque a fé é um ato de livre adesão da vontade. Esta foi e continua a ser a doutrina da igreja. Nos primeiros séculos da era cristã, os discípulos de Jesus Cristo não pregaram o evangelho com o apoio das legiões romanas, mas difundiram-no apesar da oposição das autoridades imperiais, com a sua palavra, com o seu exemplo e com o seu martírio. Palavra, exemplo, martírio. Os ídolos pagãos caíram, a filosofia do evangelho conquistou a sociedade e esta sociedade afirmou-se como Christianitas. A primeira sociedade da história fundada sobre a distinção entre dois poderes, o religioso e o político. Mais adiante ele vai falar que ser pacífico não é deixar-se submeter a autoridades temporais para suprimir verdades absolutas. E aí ele vai dar uma aula sobre isso nesse livro, mostrando que existem etapas, inclusive na ONU. Esse livro é muito bom. As etapas do processo revolucionário, mostrando como que a lei natural foi abandonada. Aí ele vai mostrar os erros de Guilherme de Ockham, Hans Kelsen, Hugo Grotius e tantos outros. E aí ele vai mostrar como que colocaram uma mordaça nos religiosos por acreditar que você não pode afirmar verdades universais ou verdades imutáveis, nem humanas, nem divinas. Começa com um chapeuzinho, termina o padre não mais indo celebrar a missa, o pastor não mais abrindo a igreja. Isso. E daqui a pouco vai chegar o Estado e vai falar: não, realmente, né? Já podemos melhorar. Celebrem a missa online. Aí pronto, vai virar nova missa. A missa online. Isso aí. Todo mundo felizão. Caraca, o cara é cristão, bicho. O que acontece na China hoje? Você tem uma igreja que obedece ao Partido Comunista Chinês e uma clandestina entre os católicos, entre os evangélicos. Você tem aqueles clandestinos que... Aqui, faça uma análise de ciência política. Esquece um pouquinho a questão da fé. Pega a Sagrada Escritura pra mim ali, Fernando. Tá bem ali, ó. Estica teu bracinho ali, ó. Tá no plásticozinho ali, aquela que eu ganhei de um amigo meu. Esquece que esse livro aqui... A minha outra Bíblia tá ali, tá toda arrebentada. Essa daqui é mais novinha que eu ganhei. Esquece que isso aqui é um livro sagrado. Por um momento. Fazer um exercício de ciência política. Tem pessoas entrando na China com um livro. E ela pode morrer se ela for pega com um livro. Mas elas vão. Tem gente que está chorando de emoção quando recebe um livro. Sabendo... Hã? Uma página dobrada. Sabendo que pode morrer se for pego com este livro. Vocês acham que isso começa quando?